bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @comunidade Novo Tempo Fortal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar, então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus! Convido você a abrir a sua Bíblia, se você está aí com ela, no livro de Mateus, Mateus capítulo 8, Mateus 8, versículo 5. Se você viu algum vídeo que foi colocado ontem nas redes sociais, nos nossos grupos, você sabe a respeito do assunto que nós vamos conversar nessa manhã. Nós vamos falar um pouco sobre a oração, e talvez você olhe aqui para esse texto, mas esse texto aqui não tem nada a ver com oração, esse texto aqui não tem nada a ver com oração, alguém orando, não existe nenhuma oração nesse texto, mas com a graça de Deus nós vamos entender a mensagem de Deus para nós essa manhã. Vocês já acharam aí? Mateus 8, vamos ler os versículos 5 em diante. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo o quê? Horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua... O que é que diz aí? A tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi o quê? Curado. Essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, nos apresenta alguns personagens que já é um pouco conhecido. Jesus, afinal, os evangelhos, ou a verdade, a Bíblia toda declara de capa a capa que Jesus é o homem, é o Deus perfeito. Mas existe aqui um centurião e o seu servo que estava enfermo, o seu servo que estava sofrendo, como diz o verso 6, horrivelmente. Agora, quem era um centurião? O centurião era um soldado romano que era designado para guardar uma certa cidade, ou um certo local, uma certa região, mas ele não era qualquer guarda, ele era um guarda de elite do exército romano. E Jesus estava em Cafarnaum, conforme os versículos vêm dizendo, e conforme os capítulos anteriores, ele estava em Cafarnaum realizando alguns milagres. Provavelmente aquele centurião tinha ouvido da boca de alguém, dizendo: olha, existe um Jesus que ele está andando por nossa cidade, e ele está curando pessoas, ele está fazendo cegos enxergar, ele está fazendo paralíticos andar, então, quem sabe você pode ir até ele. E o restante do verso bíblico, dos versos que nós lemos, diz que esse centurião, ele tinha quem? Um criado, ou em algumas versões bíblicas, pode estar como servo. Ou seja, ele era um escravo. Ele era escravo do centurião, porque na verdade, a escravatura é algo muito comum naquela época. Era algo que existia. Agora, você para perceber que o centurião é alguém da elite, só que ele se importa com quem? Com o servo, com o escravo. Para esse centurião sair da sua rotina, sair da sua
da sua comodidade, do seu conforto, e ir até o encontro de Jesus para apresentar um escravo, significa o quê? Que ele tinha muita afeição, amor, carinho por esse escravo. Para sair da sua rotina, sair das suas tarefas e ir até Jesus para apresentar um escravo, é porque esse servo era muito afeiçoado. Só que parou para pensar que o centurião, ele não vai até Jesus para primeiro rogar a Diego: Senhor, antes de falar o motivo que eu vim aqui, tem algumas coisas da minha vida que eu quero apresentar para ti. O verso não diz isso. O verso diz que o centurião vai lá com uma intenção, e não era se apresentar a Deus e rogar pelas necessidades dele, mas sim pela necessidade de quem? De um escravo, de um servo. E o texto continua e Cristo fala: olha, então eu vou na tua casa. E o que é que o centurião fala? Não, Senhor, você não vai na minha casa. Eu confesso a você que quando às vezes eu olho para esse texto eu penso: quem é que não queria Jesus em sua casa? Cris, se Jesus olhasse para o Senhor: Cris, vamos almoçar em tua casa hoje. Senhor, na hora, a porta está aberta, não é isso? Jesus dissesse hoje que ele ia para a tua casa, Gisele, o que é que você diria? Senhor, você é muito bem-vindo, não vem apenas para almoçar, fique o tempo que você precisar. Só que imagine então o diálogo: eu vou em sua casa, o centurião disse: você não vai. Só que eu entendo que o centurião, ele se coloca em uma situação dizendo que: Senhor, eu não quero que o Senhor vá lá em casa, porque eu acredito que o Senhor já está lá. Eu acredito em você. Eu só quero que o Senhor, com uma palavra, você não precisa nem pisar o pé, Senhor, você não precisa nem entrar pelas portas da minha casa, mas eu acredito que você tem tanto poder que de onde você está, você pode dar uma ordem e esse homem pode ser curado. O centurião dizia: Jesus, eu não quero que você vá, porque o Senhor já está lá em minha casa. E será que nós hoje, ao olhar para a rotina do nosso dia a dia, ao olhar para as coisas que nós contemplamos com os nossos olhos dentro de casa, ao tempo que nós dedicamos às coisas das nossas casas, será que nós podemos afirmar que Jesus de fato está em nossa casa? Ou será que nós precisamos pedir que Ele venha de fato habitar em nossos lares? Então a história continua, só que o nosso foco aqui hoje não é apenas o centurião, mas é também o anônimo, o servo, o coadjuvante, o criado, o acamado, o doente, aquele que estava sofrendo. Olhe para o versículo 6 novamente. Ele fala: Senhor, o meu criado jaz em casa. Ele estava o quê? De cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E sabe, quando a gente olha para esse retrato desse paralítico, muitas vezes ele pode ser muito de nós também. Ele não tem nome, não é citado a sua genealogia, mas uma coisa que nós sabemos dele, talvez a única coisa que nós sabemos desse servo é que ele estava em terrível sofrimento. Ele estava acamado. Por quê? Porque algo aconteceu na sua vida que o deixou assim, deixou nesse estado grave, de cama, sem conseguir levantar. E quem sabe na sua vida também tem acontecido coisas, ou já aconteceu algo que tem deixado você parado, que tem deixado você de cama. E não é só um câncer, não é só uma doença, mas às vezes a depressão, a ansiedade, a frustração, a desilusão e a decepção. E abrindo aqui um parênteses, quando nós falamos de decepção, muitas vezes Deus ele acaba levando a culpa por muitas de nossas decepções, sendo que Ele não tem nada a ver com isso. Ah, Senhor, eu precisava disso, o Senhor não me deu, então agora eu quero mais saber de igreja, não quero mais saber de religião, não quero mais saber de vida espiritual, deixa eu viver a vida como eu quero. Então ele estava paralítico, era uma doença muito comum na época, nós vemos vários relatos na Bíblia, e a paralisia, ela é uma perda de movimento voluntário, nós sabemos, de um músculo que é originado por um problema neurológico. Pode confirmar isso aí, nosso doutor? Beleza, se eu falar a coisa, você pode levantar aí, viu? Então ele estava paralítico, parado, o músculo não respondia. E ele estava imóvel, e talvez esteja falando para alguém aqui nessa manhã que está assim, imóvel. Por que eu digo isso? Porque alguma coisa ocorreu que está te paralisando. Você já enxergou os propósitos que Deus tem para a sua vida, Deus já deixou claro o que Ele quer de você, qual é o teu ministério, qual é o foco que Ele quer que você tenha na sua vida, só que muitas vezes você
parou de sonhar, parou de acreditar, parou de ouvir a voz de Deus, e talvez você não tenha ânimo para fazer mais nada. Mas talvez você não esteja paralisado, mas já sente estar atrofiando os seus músculos, atrofiando, quem sabe, a sua fé, por causa de algo que aconteceu ou algo que talvez esteja acontecendo agora. Espiritualmente falando, essas pessoas são pessoas que não têm mais vontade de ir à igreja, estão no mesmo capítulo da Bíblia faz anos, não conseguem mais dirigir uma oração a Deus ou uma prece a Deus, e são cristãos apenas uma vez na semana, ou um dia na semana, ou horas, pior ainda, horas na semana. São pessoas que estão paralisadas. A vida espiritual parou, travou. Pessoas que olham para a Bíblia, não tenham coragem, não tenham força para ler isso. Eu já li esse Salmo 23 inúmeras vezes, mas é o único texto da Bíblia que você recorre. Você não tem crescido espiritualmente, não tem buscado em conhecer a Deus. Então a paralisia não é apenas uma paralisia de músculo, de órgãos, mas uma paralisia espiritual que muitas vezes nós estamos sofrendo. Quem sabe vocês falando para pessoas que se encontram nessa situação, que não tem mais uma vida ativa de oração, que não falam mais com Deus, só falam com Deus para reclamar, para resmungar, para desabafar, e quem sabe não tem feito nada nos últimos anos, nos últimos meses, não tem ido à igreja. As igrejas reabriram, mas tem pessoas que ainda não pisaram o pé nas igrejas, não estudam, não se tornam pessoas melhores, não crescem espiritualmente, nada, estão paralisados. Mas existe uma causa, às vezes é algum trauma, uma decepção, alguma perda, e o verso deixa claro que esse homem estava em terrível sofrimento. A Bíblia faz questão de deixar isso muito claro. Ele estava não apenas parado de cama, mas estava em terrível sofrimento. Então você imagine um centurião que tinha carinho, que tinha afeição por esse servo dele, e ver o seu servo em terrível sofrimento. As pessoas que nós amamos, nós não suportamos ver elas sofrer, é verdade ou não é? Exatamente. E quem é pai pode dizer isso muito bem, melhor do que eu, mas mexa comigo, mas não mexa com quem? Com os meus. Não é assim? E sabe, Jesus, ele, ao ver esse diálogo, ele percebeu que não apenas a fé, mas o amor que esse homem tinha pelo seu servo. O centurião vê a dor, o sofrimento daquele homem, e sabe, quando a gente vai para o original em grego, essa palavra sofrimento tem como título basanizo. Ela não quer dizer sofrimento. Talvez para o português foi a melhor palavra que encontraram, o tradutor, mas a sua essência, ela significa tortura, Diego. Então, olhe para o texto 6 novamente. O meu criado está em casa, de cama, paralítico, e ele está em estado de tortura. Tortura. Esse homem estava sofrendo demais, era grave a situação dele, era um sofrimento. Mas graças a Deus, sabe, nós podemos nos alegrar, sabendo que lá no céu não haverá mais sofrimento. Essa palavra não existe no vocabulário de Deus, não existe sofrimento. Essa palavra será abolida do dicionário celestial. E talvez é uma das palavras mais duras e difíceis que nós temos que lidar aqui na terra, porque o sofrimento é algo real, porque a decepção é algo real, porque a frustração é algo real. São coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, às vezes, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos ter dor, nós vamos sentir agonia, porque são coisas reais aqui na terra. Mas no céu não existirá mais isso. Enquanto estivermos aqui na terra, essas palavras serão comuns. Elas farão parte da nossa rotina. Elas farão parte do nosso dia a dia. O sofrimento é algo verdadeiro. E muitas vezes é pregado um evangelho barato, um evangelho fácil, onde que se eu vou até Deus, o que acontece? Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, está tudo tranquilo, está de boa, e não é bem assim. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Por que o centurião foi a Jesus rogar por esse homem? Além de que esse homem estava em uma situação difícil, além de que ele amava esse homem, mas você percebe que esse homem não tem força nenhuma para ir até Jesus? Ele não tem como, ele não tem condições. Ele não tinha força nem sequer para olhar para o seu centurião, Messias, e pedir a cura. Me traga um remédio, me traga uma solução, me traga um médico, alguma coisa. Ele não tinha força para clamar.
ele não tinha condições de pedir a cura. E ele precisou que outro fosse até Jesus por ele, outro que rogasse por ele, outro que acreditasse que o estado em que ele estava não era permanente, não era para sempre, não era permanente, mas era algo temporário. Ele não tinha condições nem do mínimo que a fé exige, que é o quê? Crer. Ele não tinha como crer. E talvez você chegou a esse nível. Talvez você falando para alguém nessa manhã que chegou a esse nível. Que você está em uma situação tão distante de Deus, tão separado, tão sem vontade, que você não tem condições nem de crer nas promessas que Deus tem para você. Ah, pastor, eu estou tão desorientado. Minha vida espiritual está tão fraca. Eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo nem pedir ultimamente. Não consigo nem clamar. Ou pedir ajuda a Jesus. Será que pessoas que pertencem a Deus, ou que amam a Deus, servem a Deus, passam por momentos como esses? Será que um pastor às vezes tem um momento onde a fé está fraca? Será que um líder tem um momento onde passa que a sua fé parece que é algo inexistente? Com certeza, com certeza. E sabe, quando a gente olha para o Salmo 23, eu quero convidar você a olhar aqui esse Salmo de uma forma bem detalhada. Olha o que acontece aqui nesse Salmo. A gente entende nesse Salmo que os servos de Deus vão passar por momentos difíceis. Porque olha o que o Salmo 23 fala. Até no início está tudo bem. A gente vê, o Senhor é quem? Meu pastor, mas continua dizendo o quê? Nada vai me faltar. Ele me faz o quê? Repousar. Então a gente tem um pastor, nada falta, a gente repousa em pastos verdes. Ele nos leva a o quê? Águas de descanso, ele refrigera minha alma, ele me guia, ou seja, está tudo bom. Mas aí chega o verso 4. Ainda que eu ande o quê? Pelo vale da sombra da morte. Isso é algo real na vida de todos. Só que a diferença o que é? É o pastor. É o pastor que guia. Porque quando nós temos a certeza de quem é nosso pastor, nem a morte nós temos medo. Nem a morte assusta aquele que tem a Cristo como seu pastor. Eu quero pedir para você abrir o seu coração nessa reta final da nossa mensagem. Eu queria que você entrasse nessa história. Tente realmente colocar a sua mente lá. Tente imaginar todos os detalhes. E eu queria estar na mente de Felipe agora, só para entender o que ele está vendo nesse momento. Que ele tem uma forma muito boa de olhar para histórias bíblicas. Então o centurião, ele vai até Jesus, ele roga a Jesus, ele acreditou em quem? Em Jesus. O centurião, ele se dispõe pelo seu criado, ele ora pelo seu criado, ele acreditou pelo seu criado, mas principalmente, ele obedeceu pelo seu criado. Existem épocas em nossas vidas que outras pessoas terão que se dispor por nós, já que nós não temos condições. Às vezes nós estamos tão mergulhados na nossa situação que nós não conseguimos enxergar claramente. E aí é onde Deus envia anjos, pessoas, amigos, familiares, para interceder por nós, para levar a nossa causa até Deus. Sinceramente, eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse a oração dos meus pais. Eu não sei onde eu estaria. E talvez hoje você também está aqui porque alguém intercedeu por você. Alguém não desistiu de entregar a sua causa até Jesus. Talvez estou falando hoje para alguém que não tem condições, não tem o que a fé exige, não tem o mínimo que a fé exige, que é acreditar. Talvez estou falando para alguém aqui que não crê mais em Jesus. Você não tem condições nem de rogar. Aí o que é que acontece então? Qual é a solução? Eu preciso ter alguém que faça isso por mim. Alguém que vá por mim. Alguém que creia por mim. Alguém que rogue por mim. No verso 5, eu não imagino o centurião tendo uma conversa formal com Jesus, se apresentando como alguém de um ofício grande ou de um cargo importante, mas eu enxergo ele chegando para Jesus, sabe o quê? Implorando, rogando, porque ele sabia do carinho que ele tinha pelo seu servo e o estado de sofrimento em que o seu servo estava. Você precisa de alguém que rogue por você, de alguém que interceda por você. Você precisa de intercessores, pessoas que mesmo em um momento mais assim, podemos dizer aleatório, vão estar orando por você.
Certo dia eu recebi uma mensagem, 5 horas da manhã, um áudio de 5 minutos. Eu olhei, meu Deus, nessa hora, 5 minutos. E eu escutei, mas quando eu escutei era alguém orando por mim, de uma forma que eu nunca senti antes. Ele estava voltando do trabalho, trabalhou a noite toda. Ele disse, algo falou para mim, pastor, que eu precisava orar por você. Parou o carro, desligou o carro, gravou o áudio e orou por mim. Naquele momento eu senti uma força tão grande em saber que tem alguém orando por mim, que às 5 horas da manhã se importa em orar por mim, que eu sou importante ao ponto dele parar o carro e orar por mim. Você precisa de alguém que compartilhe a sua causa com Deus. Só que muitas vezes eu não vou conseguir levar a sua causa até Deus, sabe por quê? Porque eu não sei do que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes os seus pais, a sua esposa, o seu esposo, seu namorado, seu tio, as pessoas que te cercam não vão poder te ajudar, porque a gente não abre o coração dizendo, eu estou passando por isso. Isso está acontecendo na minha vida, só que eu não tenho solução, não encontro saída. Mas quando a gente abre o coração e a gente se dispõe do nosso orgulho, deixa o orgulho de lado e reconhecemos que nós somos fracos e que precisamos de um centro de apoio, que precisamos de pessoas que se importam conosco ao nosso redor, será fácil sentir forças, porque não apenas temos um Deus que está ao nosso lado, mas temos alguém que nos leva até Deus. Valorize as suas amizades que te levam para mais perto de Deus. Valorize os seus relacionamentos que te levam para perto de Deus. Você precisa, se for necessário, mobilizar pessoas. Olha, eu vou criar aqui um grupo no WhatsApp, mas esse grupo aqui não é para ser corrente do bem, não é para enviar mensagem florida de bom dia, ou de boa noite, boa tarde, mas para que você ore por mim. Eu vou aqui, você não precisa nem responder, mas eu vou colocar aqui as minhas lutas. E por favor, em algum momento, pare e ore por mim. Entende? Nós precisamos disso. Amigos próximos. Eu fico muito feliz porque tem alguém aqui nessa comunidade que sempre que ela está com alguma dificuldade, muito apertado, o que ela faz? Ela liga para mim. Nem sempre no momento eu posso ir até lá, mas ele confia em mim para que eu leve o nome dele até Deus, a causa dele até Deus. E até mesmo quando eu não posso ir até a sua casa, eu levo o seu nome à casa do Pai Celestial. Sabe, se você precisar, Deus vai enviar pessoas que se importam, pessoas generosas, piedosas, bons samaritanos aparecerão em seu caminho. Ainda existem pessoas que conseguem olhar para a dor e para o sofrimento do semelhante e simpatizar. Ainda existem pessoas boas, e Deus seja louvado por isso. Pessoas que vão olhar para a nossa dor e vão dizer, eu estou aqui para te carregar, mas se eu não conseguir te carregar, eu me disponho a levar a sua causa até Jesus. Quero finalizar lendo o verso 8, mais uma vez. O centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será o quê? Curado. Quem acreditou? O centurião ou o seu criado? O centurião. O centurião acreditou pelo seu criado. Qual é a fé que está em evidência aqui? É do acamado ou é do seu chefe? É do seu chefe, é do centurião? E deixa eu te fazer outra pergunta. Tem momentos que é difícil de acreditar, não é? Tem momentos que é difícil de acreditar. Acreditar que há uma solução para tudo que a gente está enfrentando. Mas diga uma coisa, crer é o primeiro passo. Crer é essencial. Por quê? Se crês, você pode ser curado. Se crês, você verá a glória de Deus. Se crer, os montes se removem. Se crer, o túmulo se abrem. Se crer, o poder do Deus infinito e ilimitado está ao seu alcance. Será que funciona orar por alguém? Será que funciona crer por alguém, acreditar por alguém, orar por alguém, rogar por alguém? O versículo 13 responde isso.
E Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme o quê? A tua fé. E olha aqui as palavras que Mateus usa. O que é que diz o texto bíblico? Naquela o quê? Mesma hora. Na mesma hora o que acontece? O servo foi curado. Sabe, aquele é o nosso estado. Nós estamos paralisados. Muitas vezes não temos condições de ir até Jesus, de crer, de acreditar, de rogar, de orar. Às vezes vai faltar fé. E agora? Outro vai precisar vir por você. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e diz: mas pastor, eu não tenho quem vá por mim. Eu estou sozinho nessa cidade, eu não tenho família, eu não tenho alguém que vá por mim, eu não tenho ninguém. Você tem sim. Porque esse centurião, ele não apenas representa alguém de muita fé, mas ele representa alguém que está ao lado daqueles que são fracos. Esse centurião, eu imagino ele como sendo um tipo de Cristo, que olha para todos os doentes, todos os pecadores, todos os paralíticos, todos os enfermos, todos os orgulhosos, todos os depressivos, todos os ansiosos, todos aqueles que têm a fé fraca, todos aqueles que têm a vida espiritual morta. Ele olha para esses e sabe o que ele faz? Ele já fez isso, mas ele se dispôs do céu, dispôs de toda a glória, vem à terra, desceu do céu, se fez carne e hoje ele é o nosso intercessor. É Ele que leva nossas causas até o trono do Pai Celestial. 1 Timóteo 2,5, você não precisa ler, mas diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E quem é Ele? Jesus Cristo. Nunca ouse dizer que não tem ninguém que é por você, ou que você está só, ou que você não tem ninguém que pode levar as suas causas até Deus. E Hebreus capítulo 4, verso 15 vai dizer que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele é o mediador. É Ele que vem aqui e olha nossas causas, sonda o nosso coração e tem coragem de levar a Deus aquilo que nós não temos coragem de abrir para o nosso esposo, para a nossa esposa. Aquela fraqueza que nós não temos coragem de demonstrar para as pessoas ao nosso redor, porque nós queremos sempre bancar das pessoas fortes, das pessoas retas, das melhores pessoas que estão no mundo. Mas sabe que quando você ora, ou quando alguém ora por você, Ele recolhe as orações e chega no Pai e diz: Pai, aqui está Ellen. Ela não tem força, mas eu estou trazendo aqui por ela. Pai, aqui está a Daça. Pai, ela não tem coragem, mas eu estou trazendo aqui as causas dela. Pai, aqui está Draco. Ele não tem força, mas eu estou trazendo até ti as causas dele. Cristo olha para nossas situações e leva até o Pai, consegue levar aquilo que nós não conseguimos nem sequer expor diante dos outros. Ele não apenas se dispõe, mas Ele faz questão de ir até o Pai por nós. Nós somos o criado, nós temos um centurião e Ele é por nós. Eu quero desafiar você, sabe, amigo que está aqui nessa manhã, a não apenas a ter uma vida mais intensa de oração, mas você ser desafiado a orar por alguém que você ama, a você estar sensível à voz do Espírito Santo, que pode mandar você parar o carro às 5 horas da manhã, ou que pode mandar você acordar 2 horas da manhã e interceder por alguém. Nós precisamos, além de ser uma comunidade que abraça, de uma comunidade que ama, que acolhe, ser uma comunidade que leva a causa um dos outros para Deus. Porque ninguém sabe a luta que cada um carrega, ninguém sabe a batalha que cada um está travando no seu dia a dia, mas sabe quem sabe? É Deus. E eu quero ser um instrumento que Deus possa usar para levar as suas causas até Ele.
Cris, se você precisar, eu estou aqui. Ítalo, se você precisar, estou aqui. Gisele, se você precisar, estou aqui. Mas eu quero que nós possamos olhar ao redor, uns para os outros. Scarlett, olhar para a Renata e dizer: eu consigo levar as suas causas até o Pai por você. Eu estou disposto a orar por você.